pra ser verdade a morte do Juscelino, o que falam teria que ter um cara numa parada onde ele fez, aleatória na estrada, que seria aliado do governo, que seria ligado pra avisar, e os caras iam pegar uma arma, deitar na estrada. Tipo assim, não tinha como. Pô, gente, tudo bem que tem umas coincidências esquisitas mesmo. O João Goulart é mais fácil, né? O João Goulart tem debate até hoje. Mas eu acho que isso até enaltecer demais a capacidade dos militares do Brasil, gente. Eu não acho que eu acho que o cara que envenenou o Jango chegou a admitir. Não. Acho que houve alguém que te falou assim, ó, houve um envenenamento. Mas o Carlos Lacerda morreu também por intoxicação num hospital, e esse também é polêmico, esse também não tem nenhuma prova, assim. A gente não tem prova de nenhum deles. De nenhum deles a gente tem prova de que de fato... Não, prova não. Mas a gente sabe que houve a perseguição política a opositores do Isso regime. é um problema muito sério, por exemplo, por causa do JK eu pesquisei, isso é uma questão muito delicada, que é assim, o JK, pelo que tudo indica, não foi morto pela ditadura, mas durante, por exemplo, as grandes comissões, teve várias comissões da verdade que colocaram como um dos grandes símbolos da existência da perseguição a morte dele. Como se tivesse sido o Estado que tenha matado ele, aquela coisa toda. E aí, como historiador, a gente fica numa situação delicada, que é a situação do fato e do processo narrativo em volta do fato. Porque, de fato, não rolou. Sim. Mas aí, como que eu vou fazer isso ao mesmo tempo sem descreditar as pessoas que estão falando que houve perseguição da ditadura e usando ele como exemplo? Perfeitamente. É a grande... do testemunho, né? A história do testemunho tem outros é exemplos, difícil, tem outros exemplos. Tem outros exemplos da perseguição dos militares aos seus opositores. A gente já vê isso nos anos do Castelo Branco. O candidato, oh meu Deus do céu, do filme que saiu agora, concorreu ao Oscar, qual é o nome do... Eu ainda estou aqui? Qual é o nome do... O Rubens Paiva. O Rubens Paiva. Tanto que quando teve golpe, um cara que foi fazer o pronunciamento o Rubens Paiva. Tem uma declaração dele no rádio, onde ele fez a declaração. Resistir ao golpe. A gente tá tirando do poder um presidente da nossa democracia. E ele teve que se exilar. Foi para a Iugoslávia, passou um tempo lá, retornou ao Brasil e não continuou a sua carreira política, né? Foi seguir como engenheiro, né? Que era a formação dele. Mas já se vê repressão desde os anos Castelo Branco. Por muito tempo se alimentou uma ideia de que não, Castelo Branco era um militar, mas era moderado. Era moderado. Se comparar com o Médici, era. Mas até aí, todo mundo é moderado. Já tinha tortura desde os anos Castelo Branco, já tinha perseguição desde os anos Castelo Branco. Ele vai se intensificar. A gente vê ali o Rubens Paiva ali na foto ali, ó. Aí, ó, figurinha. Rubens Paiva que inclusive era brigado com o pai dele, porque o pai dele era um apoiador da ditadura. O pai dele era uma figura política proeminente em Eldorado Paulista, né? Que foi onde cresceu o Bolsonaro. No Vale do Ribeira do Iguape. No Vale do Ribeira. Então a gente vê, por exemplo, a criação de instituições como o Comando de Caça aos Comunistas já no começo do regime ditatorial. E a resistência comunista, inclusive, demorou muito do lado da resistência comunista, porque eles ficaram na enorme discussão que nunca tinha fim se vamos fazer a resistência armada ou não. Isso. E o PCB falou não. Mas a galera, alguns ainda... O próprio Prestes falou não. A gente vê o crescimento de alguns movimentos armados já nesse período inicial da ditadura, mas a ditadura brasileira foi muito bem sucedida em acabar com cada um deles. Sim. Então chega um momento, em que não se vê mais Guerrilha do Araguaia, que não se vê mais o movimento 8 de outubro, onde não se vê mais esses movimentos. Ainda nos primeiros anos, na década de 60, se vê movimentos estudantis, onde matam um estudante e os caras... no restaurante Calabouço, né? Onde há uma manchete escrito, mataram o estudante, podia ser seu filho. Tem até a foto do menino em cima da mesa. Onde se tenta expor a violência, a repressão que era a ditadura militar brasileira já nesse começo de regime, né? Então quem diz que, a repressão aconteceu nos anos 70, nos anos 60 ela já... Uma coisa é agravar, outra coisa é não existir antes. A galera fala do AI-5, né? Mas a gente teve antes do AI-5, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, né? O AI-2 é particularmente repressor também, né? De eliminar partidos. Partidos políticos. O primeiro caça mandatos, né? O Kubitschek perde o cargo. O quarto vai fazer a Constituição de 67. Então, sim, o Castelo é um grande... ele institucionaliza o regime, né? Uhum. Então, nos anos de poder dele, ele acaba dando leis para os sucessores, né? E depois a gente vai ter mais de 10 atos. Ele acelera o processo de elaboração da nova Constituição. Então, a Constituição de 67, ela é feita em um mês. É muito rápido. Tinha que ser rápido. Começa em dezembro, porque o Arthur da Costa e Silva, que era um militar da linha dura,
Porque tinha quem entendesse, os militares defendiam que isso foi uma revolução desde o começo. Então tinha quem entendesse que a revolução não está completa. O verdadeiro atrasado do Enem, né? Golpe ao caralho. Escreve lá na redação. O Costa e Silva, havia quem defendesse que o regime tinha que se radicalizar ainda mais. A revolução não estava completa. É necessário que a gente, reprima. E o Castelo Branco, ele se coloca em oposição a isso. O Castelo Branco, ele elabora uma constituição onde vão ter regras a ser cumpridas, mas foi ele o cara que instituiu, por exemplo, o bipartidarismo político. Onde a gente tinha a Arena, Partido dos Militares, e o MDB, né? E o MDB, o Movimento Democrático Nacional, para dar o verniz de democracia. Não era democracia, mas tinha que passar o verniz de que era uma oposição. Essa é inclusive, o grande problema da história do Brasil. Que a história do Brasil, ela não é preto no branco, na maioria das vezes. Ela parece pacífica, mas não é pacífica. Ela parece pacífica porque não teve muita guerra externa. Mas se você para pra olhar, o Brasil tem 1 milhão de guerras.